Bom, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso conteúdo da noite. Nós estamos no nosso segundo episódio, graças a Deus, e vamos estar, assim, abordando aqui de uma forma muito humilde, né? De uma forma em que a gente vai deixar a própria palavra de Deus falar conosco. Afinal de contas, vocês sabem muito bem que este é o lema, né, das nossas lives. Nosso lema é: a Bíblia explica a própria Bíblia, né? A gente precisa recorrer. A gente sabe, a gente tem outros materiais que são muito importantes para a gente estar ampliando o nosso conhecimento quanto ao território, quanto ao espaço geográfico, quanto à cultura, né? Quanto à alimentação. Então, a gente vai precisar conhecer muita coisa sobre costumes, sobre usos da época. Então, isso é muito bom para ampliar o nosso conhecimento. Mas se tratando de explicação plena do texto bíblico, é o próprio texto que vai se explicar, né? O Espírito Santo vai nos orientar aqui quanto a isso, tá bom? Mais uma vez, só quero pedir para os irmãos compartilhar nossa live, porque nós vamos começar agora a nossa exposição aqui, um bate-papo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Glória a Deus por isso. Hoje, eu recebo aqui no nosso podcast o meu irmão missionário, bênção de Deus, Sérgio Ribeiro, abençoado, congregamos juntos. Sei que é homem de Deus porque conheço de perto, tá bom, meus irmãos? Conheço de perto, sei que é homem de Deus, ele com sua família são bênçãos de Deus. E é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast para tratarmos dessa carta tão importante. Glória a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por esta maravilhosa e rica oportunidade. Agradeço ao nosso amado irmão Welbert, pregador da palavra, conservador da palavra. E é só agradecer a Deus por esta noite, por estarmos aqui expondo a palavra de Deus, porque esta é a nossa obrigação de trazermos o que está escrito, não inventar algo ou achismo, não, nada disso. Nós somos servos do Senhor e estamos aqui para aplicar a palavra de Deus pura e eficaz, e que ela é eterna e que dura para sempre. Então, como o irmão amado Elvis acabou de dizer, que nós estamos aqui para apresentar a palavra de Deus. E eu tive com este convite, fiquei um pouco tenso, não vou dizer, primeiro podcast, né, irmão? Mas quando se trata de falar das coisas do nosso Deus maravilhoso, a gente cria uma vontade e nos dá uma força que é espiritual, e isso nos traz uma alegria no coração de podermos expressar a verdadeira palavra em dias tão difíceis como este século XXI, que nós estamos passando por muitas confusões em relação a denominações religiosas. Isso adentra entre muitas questões sobre o que não é, o que está certo, e opiniões diversas, mas uma é certeza disso que eu posso dizer para todos os cristãos, porque hoje este assunto ele se trata diretamente para os da casa de Deus. Hoje eu vim aqui para representar a palavra do Senhor, trazendo uma explicação que já está escrita há mais de 2000 anos. Porque nós temos em mãos as escrituras, as sagradas escrituras de Deus, e ela que nos conduz, nós somos só transmissor dela. Então isso é muito, muito, muito sério, a gente passar essas informações, porque já está escrito. Nós temos que ser fiel à palavra, pedir ao dom do Espírito Santo de Deus, de sabedoria que vem do alto. E vamos entender hoje sobre o que o apóstolo Paulo, qual foi a luta dele, qual foi o chamado dele, por que é apóstolo, e essa coragem deste homem que veio, através do Espírito Santo, nos representar. Glória a Deus. Eu digo que realmente ele veio, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, movido pela sabedoria do alto, que ele veio nos mostrar que nós, gentios, não judeus, também estaríamos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então hoje eu vou
ler aqui, apresentar a carta aos Gálatas, eu creio que todo crente, todo cristão verdadeiro, ele precisa ler esta carta. Porque é uma carta direcionada à igreja de Cristo. É uma carta que ela nos traz um ensinamento de como comportarmos na casa do Senhor. E nos ensina a tirar todos os conceitos que muitos dizem por aí, né? Deve fazer isso, deve ser assim, tem que usar isso, tem que fazer aquilo. E Paulo vai explicar em 6 capítulos. Isso. Se der tempo, nós vamos expor todos os 6, mas se não der, Deus seja louvado. É uma carta que é um dever de casa, né, de todo cristão. É verdade. Precisa estudar. A gente não pode ignorar e nem pode deixar ao léu, né, cartas como essa, porque faz parte da história do começo da igreja. E quando você analisa a história no sentido de o que passou, você aprende com o que deu certo e aprimora aquilo que precisa ser aprimorado. Claro que, se tratando da palavra de Deus, não tem nada a ser aprimorado. Sim. Mas, historicamente, se tratando dos personagens, como eles se comportaram, tem alguns comportamentos que a gente pode melhorar hoje em dia. Então, é bom a gente estar exatamente analisando para que a gente possa estar repetindo, né, o que de bom nossos irmãos fizeram. Sim. Então, hoje, muitas igrejas, eu falo igreja no sentido de denominação, porque a Igreja de Cristo é uma só, mas existem muitas denominações que às vezes estão na contramão do Evangelho, justamente porque negligencia a história do começo da igreja. Não analisando a história do começo da igreja, eu automaticamente caio em uma bifurcação onde eu tenho, na verdade, apenas 2 escolhas. Ou fazer o que eu acho, ou fazer o que eu quero. Porque eu não tenho um espelho, né? Então a gente precisa, de fato, levantar esse retrovisor e olhar o que os nossos irmãos do passado fizeram que o Senhor aprovou. Porque se a palavra de Deus não muda, se ele não muda e sua igreja perpetua exatamente sem esse estado de metamorfose, se ela permanece e deve ser como deve ser, então a gente precisa repetir o que nossos irmãos fizeram. Corretamente. Até o Senhor Jesus raiar nas nuvens dos céus. Negligenciar cartas como a carta aos Gálatas é negligenciar exatamente o dever de casa de todo cristão, né? Antes da gente começar, gostaria de deixar aqui um abraço para o nosso irmão Emerson Freitas. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Está aqui mandando paz, irmão Sérgio. Um abraço. Santa Rita de Ibitipoca, Minas Gerais. Irmão e camarada. Glória a Deus. Está aqui mandando a paz, tá? Boa. Homem de Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Mais irmãos também chegando aí, né? Nossa professora Cida, professora da Escola Bíblica Dominical, está aí também. Deus abençoe, minha irmã. Cristiane Braga, aluna da gente ali no curso por extensão na cidade de Planalto. Glória a Deus. Mais irmãos chegando aí. Vamos então, irmãos, iniciar, né, trazendo os temas que esta carta aborda. Mas antes, mais uma vez, por gentileza, compartilhe essa live. Aí tem um botãozinho aí, ó, um aviãozinho embaixo. Você pode estar clicando aí nesse aviãozinho, ele vai te direcionar ou para o WhatsApp, ou vai te direcionar para o Facebook, ou para o direct, os outros irmãos também aí do Instagram, tá bom? Fazendo assim, você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas para levar a palavra de Deus. Assim você também vai estar fazendo missão, tá bom? Glória a Deus. Para a gente iniciar, meus irmãos, só quero ler o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, capítulo de número 2, capítulo 3, a partir do versículo 1, que Paulo vai escrever para os irmãos de Gálatas, dizendo o seguinte, olha: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Glória a Deus. Ou seja, vocês estão pisando na jaca. Vocês estão comendo gato por lebre. Insensato significa falta de sabedoria, né? Exatamente. Vocês estão, eu vou usar uma linguagem bem baiana, vocês estão comendo gambá errado. Falta de sabedoria. Não é? Está dizendo aqui, quem foi que enfeitiçou vocês? Em outras palavras, não foi o Evangelho. Sim.
que o evangelho não enfeitiça ninguém. Então algum impostor enfeitiçou vocês. E o que é pior, Gálatas, vocês estão caindo nesta lábia. Corretamente. Ele vai dizer, por acaso foi pela lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela fé no Cristo crucificado? Corretamente. Aqui, esses 3 versículos do capítulo 3 da carta aos Gálatas, vai simplesmente resumir o conteúdo geral da carta aos Gálatas. Corretamente. Carta esta que Paulo escreveu depois da sua primeira viagem missionária. Tudo indica que ele estava preso, em Éfeso, quando ele escreveu essa carta, preso por um curto período, mas foi após a sua primeira viagem. Então ele teve na região da Galácia, toda a região da Galácia ele teve na sua primeira viagem missionária. Depois que ele termina a sua primeira viagem missionária, é que ele fica sabendo do que está acontecendo lá. Então ele escreve esta carta para colocar o pingo nos is e dizer, vocês estão acreditando naquilo totalmente que é o contrário do que foi ensinado para vocês. Quer dizer que vocês aceitaram a fé, aí outros impostores apareceram, outras pessoas apareceram como impostor, trazendo aquilo que vocês querem ouvir, introduzindo algo no evangelho que não é para ser introduzido, e vocês estão se deixando ser enfeitiçados por esses impostores. Ou falsos apóstolos, né? Falsos apóstolos. Bem apresentado nesta carta. E quem lê e examina a carta aos Gálatas, aprende a ser igreja de Cristo. Amém. Quer aprender a ser igreja de Cristo? Leia a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, meu irmão Sérgio, para início de conversa, em que situação o apóstolo Paulo se encontrava para que ele sentisse uma necessidade de escrever essa carta para o povo que morava na Galácia? Se iniciando essa explicação, nós possamos iniciar esta fala de Paulo, esta carta, como o irmão bem disse, ele estava preso em Éfeso, estava encarcerado, e podemos dizer que o Espírito Santo o incomodou a escrever esta carta. Porque também nós podemos dizer que veio um irmão de lá e visitou ele, que não temos isso escrito. Mas provavelmente podemos dizer que o Espírito Santo visitou Paulo preso e revelou essa situação a ele, como já outrora já tinha revelado a ele outras situações. Então, nós podemos entender como que isso tudo se iniciou. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, seu companheiro em missão, já tinha iniciado a sua carreira missionária. Sabemos que o apóstolo Paulo, outrora, era um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem judeu, romano, ele era um romano, e ele tinha toda a autoridade, ele foi um homem ensinado aos pés de Gamaliel. Isso. O principal, o homem era o top, do judaísmo. Isso. E era o que estudava com Gamaliel, era o cara. Então, Paulo, ele diz que entre os seus colegas, ele se saía em primeiro lugar. Isso. Ele era o aluno mais prendado. E ele tinha todo o conceito da lei, conhecia todos os conceitos da lei. Isso. Então nós vamos entender agora como que essa visão de Paulo, ele se abriu, ele abriu os olhos, as escamas caíram. Sabemos que em Atos dos Apóstolos, e quando ele aparece a primeira vez, lá no capítulo 9, que ele aparece na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo, e ali ele recebe a unção de Deus e é caído as escamas, e ele se torna um cristão. Quero adiantar a história, mas os irmãos que leem entendem, ali ele se tornou um cristão. E a partir daquele momento, Paulo se tornou um comum de nós. Um homem que aprendeu toda a Torá, um homem que tinha todo o poder na mão, se dispôs de tudo. E falou, agora eu sei a verdade. A verdade é Jesus Cristo, glória a Deus, o nosso Senhor. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios. E Pedro também, viu? Vamos descobrir também que Pedro também era o apóstolo dos gentios. Sim, sim.
Às vezes se titulam muito falar que Paulo era apóstolo de Israel, ele era apóstolo dos gentios, mas esquecemos que Pedro também, Sim, posso dizer que era o primeiro. Sim, Viu? sim. Vamos entender isso, né? Sim, vamos entender. Inclusive, Jesus chama Pedro e fala: apacenta minhas ovelhas. Né? Primeiro com Pedro, e aí depois. Ele também era apóstolo dos gentios. Só que Pedro ainda, o nosso amado e querido irmão Pedro, ainda não tinha entendido ainda essas questões, né? Mas vamos entender um pouco sobre isso. E entendemos que, como seres humanos, como homens, ainda somos um pouco falhos, né, em algumas questões, né, irmão? Isso. Mas hoje nós temos aqui a Bíblia para mostrar que esses erros que talvez eles cometeram, nós hoje já não cometemos mais. Ou procuramos sempre não cometer, estar sempre ligado na palavra. Porque agora nós sabemos que se nós erramos, nós vamos às Escrituras, vamos saber onde nós erramos. Porque já está escrito, né, irmão? É a nossa... Onde está a falha. O nosso guia, né? Então eu vou iniciar, meu irmão Everett, esta carta, ao capítulo 1. Saudação apostólica. Aí Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, ele diz, não da parte dos homens, nem por homem algum. Hoje nós vemos que temos aí muitos apóstolos aí titulados por homens, né? Tá cheio, né? Isso. E igrejas evangélicas, né? Exatamente. O cristianismo aí tá cheio de apóstolos. É apóstolo fulano, apóstolo ciclano. E na verdade todos são, né? Impostos por homens. Porque não existe apóstolo nos dias de hoje, né? Já para início de conversa. E o Santiago também, né? Esse título é um título impostor. Pessoalmente a gente não conheço, né? Pessoalmente, ministerialmente também não conheço. A gente não pode falar do que a gente não conhece. Mas o título de apóstolo é uma imposição humana, né? Só para a gente já deixar bem claro aqui no início da nossa fala. Por isso que ele deixa bem claro aí. Eu sou apóstolo porque... Não foi da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Isso. Ele é o verdadeiro apóstolo. Se encerrou nos 12, né, irmão? É isso. Ele é ele é apóstolo não por homens, titulado por homens, como a gente vê vários, né? Isso. Isso é muito preocupante, viu, irmão? Muito preocupante. Alguns até jogam paninhos, né, nas salzinhas e pessoas pegam e acreditam que, né, é desse jeito que está acontecendo hoje, por falta de quê, irmão? Conhecimento. De conhecimento, da leitura. É isso. Que se lesse Gálatas, ele já ia saber que não existe isso, né? Já. Paulo já deixou lá escrito para a gente entender. Aí vamos lá. Aí no verso 6, só há um evangelho. Aí Paulo vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha que coisa séria. Aí ele vai dizer, o qual não é outro. Mas há alguns que se vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O verso 8 ele vai dizer, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Isso. Ou maldito. Maldito. E ele fala 2 vezes. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Isso. Aí ele vai dizer, porque procuro eu agora agradar a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Olha para você ver. E você vê hoje, meus amados, os homens querendo agradar a homens. É isso. Muitas vezes a verdade, que é as escrituras, que é a palavra de Deus, às vezes eles escondem com medo de desagradar, porque senão não vai ser meu amigo, eu não vou poder estar ali, eu não vou poder compartilhar naquela igreja, eu não vou poder estar naquele cargo, porque eu não posso desagradar o apóstolo. Isso. O pastor. Irmão Everett, meu amado irmão e os nossos amados que estão nos ouvindo, o apóstolo Paulo sofreu muito para chegar neste dia. Sofreu muito em açoites, em prisões. Ele foi quase morto quando ele estava lá em Antioquia,
que ele curou um homem coxo, que chegaram até colocar o nome dele de Barnabé, né? De Mercúrio, Isso. e o outro, Mercúrio e Os dois deuses, né? os dois deuses, Isso. e Júpiter. Tentaram colocar eles como homens, como deuses na Terra. E ali eles falaram, não somos dignos disso, somos homens como vocês, somos sujeitos às mesmas paixões. E ali eles se irritaram e apedrejaram a Paulo e acharam que já estava morto. Mas os irmãos que estavam ali recolheu Paulo e cuidou dele, os irmãos que creram na palavra, e cuidaram dele, tiraram ele daquela situação. Então ele diz que sofreu muito para chegar a pregar o evangelho aos gentios em Gálatas. Ali foi um lugar que houve muitos prodígios naquele lugar. Uhum. Deus tem feito maravilhas ali através dos apóstolos, né? E vemos que o homem de Deus verdadeiramente, ele se humilha perante ao Senhor. Ele está pronto a sofrer pelo Senhor. Isso. E que nós vemos hoje muito ao contrário, né, irmão? A gente vê a zona de conforto de muitos, né? Ali não se dão verdadeiramente ao Evangelho, não se dão a sua vida, não se entregam verdadeiramente ao Espírito Santo. E muitas vezes querem levar vantagem em tudo, né? A maioria querem levar vantagem em tudo. E às vezes, irmão Sérgio, quando algumas pessoas às vezes até deixam transparecer que estão de fato se doando pelo Evangelho, mas muitos destes é apenas para ganhar um clique. Verdade. De uma câmera, um like. É coisas passageiras, daqui a pouco já não faz mais aquilo. Sim, sim. Né? E você percebe claramente que Paulo, ele era esse que abraçou a causa, vestiu a camisa do Evangelho. O próprio Jesus falou, esse aqui vai padecer pelo meu nome. Sim. E ele exatamente traz para si esta responsabilidade, Sim. porque quem anuncia o Evangelho tem que ter responsabilidade. Sim. E além de sofrer, como você já mencionou, você percebe que isso não era apenas para se fazer. Não. Porque se assim fosse, ele teria dito, está acontecendo isso lá na região da Galácia, tá? Problema deles. Já tive lá, já sofri no poder, já apanhei lá muito. Já ensinamos o que eles deveriam aprender. Não, agora estão ouvindo falsos mestres, problema deles. Não. Ele faz questão de se sentar e escrever uma carta dessa, numa situação de prisão, uma carta dessa para enviar para os irmãos da região da Galácia. Ou seja, essa carta ela passeou por várias cidadelas. Porque a Galácia não é uma cidade, é uma região. Com pelo menos 4 ou 5 cidades. Sim, sim. Derbe, Listra, Icônio. Tudo por ali, Icônio. Então ele envia para essa região da Galácia para que permeie por aquelas igrejas ali. Sim, sim. A preocupação dele, se eu estou aqui preso em Éfeso, se eu não posso ir, em outras palavras eu posso até entender, se eu pudesse eu ir lá de novo. Sim. Como eu não posso ir, as minhas palavras vão. E chegou lá, né? Chegou até nós. Né? Graças a Deus. Está aqui em nossas mãos hoje. Graças a Deus. Pelo esforço desse homem envolvido pelo Espírito Santo. Uma carta que mais ou menos ali no ano 48, 50, até 52 mais ou menos, foi o período em que ele escreveu essa carta. Aí você faz as contas. Cristo, ele é pendurado no madeiro por volta do ano 29, mais ou menos 27, 29, porque é um errinho aí, né, no ano zero, não é exatamente o ano zero. Tem um certo errinho aí de cálculo. Então nós temos ali Jesus mais ou menos no ano 28, 29 no madeiro. Sim. Né? E aí nós temos o quê? Mais ou menos 18 anos depois, essa carta sendo escrita para os irmãos da Galácia. Sim. Então, ou seja, o evangelho ainda estava muito fresco em toda aquela região. Sim. Mas ainda assim havia os opositores. E é o que bem nós temos hoje, é opositores do evangelho. Então, se Paulo ele foi pregar um verdadeiro evangelho e apenas, eu posso dizer assim, que foram 1 ano e meio a 2 anos que ele terminou sua primeira viagem missionária, né, porque não há uma data fixa, mas a gente entende pela a data que ele sai para fazer a sua primeira viagem e a data que ele escreve, nós podemos voltar 1 ano e meio a 2 anos depois, que já estava tendo esse problema seríssimo. Sim, sim. Corretamente. Ou seja, inimigos do evangelho já estavam acontecendo ali. Então, essa carta ele já começa exatamente dizendo, olha, quem está escrevendo para vocês foi Paulo que teve aí, que não foi chamado por homens, mas sim por Deus. Sim.
E o que eu vou dizer para vocês aqui, vocês podem acreditar. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, como ele falou para os irmãos de Corinto. Em outras palavras, o que eu estou passando para vocês não vem do homem. E não deve vir do homem. Se você está em uma reunião onde tudo que você ouve vem do homem, sacode a poeira dos seus pés e dá o fora. Sai deste lugar. Que era o que estava acontecendo com a região da Galácia. O evangelho dado por Cristo foi passado por Paulo e estava vindo os impostores colocando evangelhos humanos. Sim. Aí a gente vai ver que Paulo ele diz assim, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? Isso. Então, como ele já explicando, ó, vocês lembram, vocês conhecem a minha história no judaísmo, como eu era um perseguidor de vocês. E hoje eu estou aqui trazendo Jesus Cristo para vocês, aquele que me salvou, no qual eu achava que todos os preceitos da lei iam justificar o homem. Aí vamos descobrir, vamos ver que ao decorrer da palavra, da escritura que Paulo nos apresenta, ele mostra com fervor e com certeza, porque foi uma revelação de Deus na vida dele. Como ele já disse, que o apóstolo não da parte de homens. Porque quando é alguma coisa por homem, às vezes não perdura muito. Isso. Ela vai por um tempo e aí se acaba. Mas quando é de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que vai durar eternamente a sua confiança. Glória a Deus. Porque quem lhe chamou é fiel para cumprir. Glória a Deus. Esta é a verdadeira promessa. Quem chamou é fiel a cumprir a promessa. E cumprirá. E ele cumprirá. Glória ele está guardando e nos conservando para o grande dia. Por isso nós temos que estar firmes e constantes, sempre na obra do Senhor, nas Escrituras, que é a palavra de Deus, para que não possamos ser pegos de surpresa por esses fraudulentos da palavra, né? Porque hoje nós estamos vivendo, como a tecnologia e a internet está aí, né? As pessoas estão tendo a facilidade de ver as coisas do mundo, mas assim, vendo o quê? Absorvendo o quê? Muitas vezes o que é falso, o que é mentira. Ali criam histórias, você não sabe de onde veio, quem é, né? As fake news, né, irmão? Isso. Hoje nós temos aí escândalos terríveis falando do Evangelho, mas o Evangelho nunca mudou. Não. O Evangelho é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Quem muda são as pessoas que seguem o inimigo. O diabo é o pai da mentira. E eu digo para você, irmão, que este perigo ele está correndo hoje, muitas vezes, dentro das igrejas. É isso que está acontecendo. Paulo aqui estava mandando esta carta para a igreja em Gálatas. Já os convertidos. Isso. E foram invadidos por falsos apóstolos. Levando... talvez Paulo não é essas coisas todas, não. Ele falou disso aí, mas tem Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a guarda de um sábado, Jesus mais o que não pode comer, Jesus mais tal dia, isso. Guardando dias e anos e meses. É isso mesmo. Então a gente entende que pela palavra só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Glória a Deus. Não há outro. Glória a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo andava em um caminho, mas quando ele em Damasco teve aquele encontro com o verdadeiro caminho, a vida dele mudou e a nossa também. Glória a Deus. Né, irmão? Glória a nossa vida mudou através do Espírito Santo. Porque teve uma reunião, irmão, que nós estamos aqui, lê para mim lá, Atos capítulo 15. Vamos em Atos capítulo 15. Porque Pedro estava lá. Versículo. Você pode ler aí o 11. 15, versículo 11. Atos capítulo 15. Que Pedro vai falar sobre... E Pedro defende, né? A causa dos gentios. Sim, sim. Capítulo 6... capítulo 15, versos 6 a 11. Dá uma lida aí, por favor, irmão. 6 a 11. Sim.
Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos ou os nossos antepassados conseguiam suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também creem. Oh, glória! Pedro estava lá. Glória a Deus. E vemos que o próprio Pedro, ele estava lá em Gálatas, uma certa feita, Paulo estava preso. Isso. E o Espírito Santo falou a Paulo sobre essa situação que estava acontecendo. E Pedro estava lá, ele estava nessa reunião, defendeu a causa, e depois aconteceu o que aconteceu. Pedro estava com vergonha que chegaram os judeus, ele estava comendo juntamente com os gentios, e quando chegaram ele saiu porque ele ainda não tinha entendido que Cristo o libertou de toda a lei, não fez diferença entre grego, judeu, brasileiro, Não. negro, branco, Deus de todos, Jesus Cristo, salvou a todos. E naquela confusão ali, ele já é um apóstolo, meu irmão. E não entendeu aquela questão. Não. Então, aí eu digo, aonde foi que falhou? Eu vou dizer que pelo cuidado ao zelo com os judeus, porque era da sua nação, até por amor, eu não vou dizer que foi aquela maldade, não, muitas vezes faz alguma coisa, meu irmão, às vezes para conservar, até por amor, Isso. mas o amor da exortação salva e liberta. Salva e liberta. A exortação, ela salva o crente. E Paulo vai tratar disso aí exatamente no capítulo 2 da carta aos Gálatas, né? Que quando ele inicia o capítulo 2, ele vai relembrar, no capítulo 2 de Gálatas, ele relembra corretamente o que está em Atos 15. Corretamente. Ele está dizendo, olha, essas questões aí que vocês estão, esse falso evangelho, que vocês precisam colocar elementos no meio do culto, nós já discutimos isso há muito tempo. Num concílio que teve lá em Jerusalém. Eu diante de Pedro diante dos Tiago estava lá. Todo mundo estava lá. Todo mundo. E a gente discutiu sobre isso e chegamos a um comum acordo. O quê? A fé ou a salvação é mediante a fé. Não pelas obras. Não pelas obras. Aí no mesmo capítulo 2 é que ele vai falar, inclusive, Pedro, depois dessa reunião que nós tivemos, que foi batido o martelo, que não precisa de outro elemento, porque a fé em Cristo ressurreto é o caminho para a salvação. Inclusive, Pedro ainda deu uma vacilada depois dessa reunião. É o que ele vai dizer para os irmãos. Em outras palavras, para vocês terem uma ideia, o cuidado de Paulo com os irmãos Gálatas, o cuidado de Paulo é o seguinte: olha, se até Pedro, que andou com Jesus, que viu as maravilhas, o Jesus ressurreto, assim quando Jesus apareceu, deu uma escorregada nesse sentido, e vocês precisam ter um cuidado redobrado. E vocês? Vocês estão muito mais vulneráveis. Se Pedro foi capaz de cair nessa armadilha de colocar outros elementos, né, mediante o verdadeiro evangelho, imagine vocês. Ou seja, tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo aí, que até nosso irmão Pedrão, que é o camarada de uma identidade forte, quando ele viu que ele estava sozinho numa reunião onde só tinha judeu, ele resolveu passar um paninho ali para não causar um tumulto. Por amor da nação. Isso, para não causar um tumulto da nação. Ele falou, e vocês? Tomem cuidado, por isso que ele traz isso aqui, isso é muito importante. Aí ele vai dizer, agora eu, né, como ele já começou a carta dizendo, eu não fui o homem que me chamou, foi Deus quem me chamou. E as pessoas que querem exatamente fazer aquilo que o homem deseja para agradar A, para agradar B, para agradar C, sabe de uma coisa? Não foi Deus que chamou. É verdade. Ponto final. Porque quando Deus chama alguém e a pessoa tem plena convicção que foi Deus que chamou, ele está debaixo da autoridade de quem? De Deus. Então, se Deus diz que A é A, ele não vai dizer que é B para agradar fulano e ciclano. Ele tem que agradar quem o chamou. Se ele tem convicção que quem o chamou foi Deus, A é A e ponto final. Então, Paulo ele já começou a carta dizendo assim, olha, eu fui chamado por Deus e tenho certeza desse chamado.
Até Pedro, que é um camarada que tinha mais experiência do que eu, no sentido de andar com Cristo. Andou 3 anos, né? 3 anos com Cristo. Eu fui lá e repreendi. Ele era coluna, né? Ele era coluna. Ou seja, quem tinha que me repreender era coluna, né? era Pedro quem tinha que me repreender. Só que como eu tenho convicção do meu chamado, que foi Deus que me chamou, eu fui lá e repreendi o meu irmão. Essa repreensão aqui não é acabar com a autoestima do irmão. Não, é amor. Essa repreensão aqui é amor. É amor. É meu irmão, ó, se organize aí, que você não pode fazer isso Dessa não. forma, não. Lembre-se do Evangelho. O Evangelho é pela fé, a graça salvadora. Oh, glória, aleluia. Aí ele vai dizer no verso 13, né, o capítulo 6, o que o Paulo diz? Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aí ele vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Irmão, interessante que há pouco tempo eu estou vendo muito irmãos aí, irmãos com a Bíblia, indo nos hospitais, indo nos lugares, e até uma rua para algumas igrejas, vestindo panos de saco, fazendo sacrifícios. Se ele disse que a incircuncisão e a incircuncisão não é nada, o pano de saco é alguma coisa? Não é. Fazer preceitos que judaizantes, né? É judaizantes. Está trazendo o judaísmo para dentro da igreja, dentro do cristianismo, misturando os preceitos judaicos. Já pensou se guardasse as 613 mandamentos? Ninguém conseguiria, né? Moisés, ninguém conseguia. Isso. Para isso que veio Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça por essas coisas, isso. Mas tenha a vida eterna. Ele vai tratar com os irmãos da galáxia justamente para eles ficarem atentos a isso aí. Sim. Porque o que acontece, a gente já começou aqui falando, mas só para recapitular, para a gente não perder aqui a nossa linha de raciocínio, o que aconteceu foi que depois que Paulo passou na sua primeira viagem missionária pela região da Galácia, logo depois que Paulo passou, vieram os falsos apóstolos. Sim. Trazendo o quê? Trazendo rituais do judaísmo para ingressar no Evangelho. Então eles passavam pelas cidades que Paulo havia passado, com a seguinte pergunta: vocês já aceitaram? Já aceitamos. Paulo já passou por aqui, já pregou para a gente. Precisa. Só que vocês estão guardando o sábado? Não, então está faltando. Desse jeito. Vocês estão comendo carne de porco? Eu vou dizer que ele na brasa não tem coisa melhor. Não, carne Vocês estão comendo carne de porco? Ixi, tá errado. Tá errado, não pode. Vocês têm que colocar uma menorazinha aí no meio dessa confusão. Né? Cristo e mais alguma coisa, né? É Cristo e mais alguma coisa. Então, salvo. Então vocês estão salvos pela metade, né? É capaz de naquele dia entrar só uma perna e ficar o pescoço de fora. Misericórdia. Então, para entrar o corpo todo, a gente vai ter que colocar uns elementos aí. Então, Paulo já começa a tratar disso nessa carta para os irmãos da Galácia, e nós não acreditamos nisso. Acredite naquilo que nós pregamos para você, o que salvação é mediante a fé. Então, o primeiro ponto dessa carta que Paulo vai tratar é exatamente sobre isso. O que ele vai trazer para a gente? Cristianismo não é uma religião de ritos cerimoniais e regras. Cristianismo é o quê? É uma base sólida na graça. A base do cristianismo é a fé. O que ele começa dizendo para os irmãos da galáxia, gente, lembra do que eu falei para vocês, cristianismo não é religião de cerimônias, cheia de regras baseadas em leis. Cristianismo é fé no Cristo ressurreto. Se você crê que Jesus ressuscitou e que o seu sangue foi para lavar a sua alma, purificar o seu coração, esse é o caminho para a salvação. Ele vai dizer, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer naquela igreja, ele falou: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Isso. Porque lembre que em Corinto ele falou, um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... aquela divisão, né? Isso. Trazendo divisão dentro da igreja. Então, lá em Gálatas, esses judeus convertidos, eles traziam o quê? Não, nós aceitamos Jesus, mas nós somos judeus. E eles também têm que seguir todo o preceito dos mandamentos. Os gentios também têm que se tornar judeu. E nós temos hoje muito crente judeu.
É isso mesmo. Eu vejo muito crente judeu. Eu já visitei algumas igrejas, e um dia eu fui com a minha esposa visitar uma igreja, a gente sempre está visitando as igrejas, e a gente tem amizade com o pessoal, a gente vai visitar as igrejas e tudo, então a gente percebe ali o judaísmo, Isso. o tempo todo o judaísmo, isso é triste, porque Paulo fala, Cristo morreu em vão? Para isso que Paulo vai dizer, eu padeci tanto, será que foi em vão tanto que eu padeci? Para mostrar para vocês que tudo o que Jesus veio fazer, ele cumpriu toda a ordenança da lei e que ele se fez maldito no madeiro. Paulo diz que maldito aquele que foi pendurado no madeiro. O próprio Jesus se fez maldição por nós. Exato. Ele se entregou naquela cruz e falou, olha, eu pago por vocês todos a vocês, tudo o que vocês não conseguiram fazer. Aí ele vai dizer lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso também não vem de nós, é dom de Deus. Isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha para você ver como é perfeita as coisas de Deus. É uma graça não merecida. Porque um pecador como eu, irmão, como você e todos nós cristãos, somos salvos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Pensa que um plano tão maravilhoso que nosso Jesus Cristo fez para nos salvar. Isso. Pela graça, eu salvo cada um de vocês. Por amor a mim. Agora, ele vai dizer nas obras da carne. Paulo vai dizer, essa não salva. Não. Idolatria, fornicação, inveja, mentira, bebedice, glutonaria. Ele vai dizer, e repete, vai dizer, antemão ainda repito, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não. É forte, irmão. É forte. Se você vê um crente idólatra, se você vê um crente beberrão, se você vê um crente mentiroso, ele não vai herdar a vida eterna. Não. Ele está convicto que ele vai. Mas se outrora ele se converte dessas vaidades, que é pecado, e ele se arrepende verdadeiramente e se humilha ao Senhor Jesus Cristo como um verdadeiro cristão autêntico. Porque essa perfeição, meu irmão, ela é todo dia uma transformação nas nossas vidas. Porque o maior arrependimento de um ser humano é arrepender-se todo dia. Isso. Porque, pensa bem, se a gente comete algo e a gente não se arrepende, não é cristão. Não é cristão. Agora, se a gente comete algo, um percurso de um acidente, porque não é um costume do crente viver em pecado, não é alguma coisa costumeira do crente, não. Mas pode acontecer um deslize, como Pedro cometeu os pecados. Isso. De trazer os preceitos judaicos a nós cristãos, sabendo que ele próprio foi instruído a não fazer mais isso. Mas o apóstolo, por amor, dois apóstolos. Apóstolo Paulo, por amor a Pedro, sabendo que ele é a coluna da igreja, ele falou, meu amado irmão Pedro, não é assim que funciona. Você esqueceu de quem nos salvou? Então assim é nós hoje, com um irmão que está um pouco perdido nas situações. É por isso que temos escola bíblica dominical. É por isso que nós temos os evangelistas, os missionários. Por isso que nós andamos com a Bíblia, comendo, lendo todo dia. Glória a Deus. Para que nós não esqueçamos do que nós aprendemos há 2000 anos, que se faz presente hoje, agora e eternamente em nossas vidas. Glória a Deus. O Evangelho não mudou, não. Não. O Evangelho de Gálatas, meu querido, é o mesmo de hoje. É o mesmo. A igreja de Gálatas, que Paulo ensinou, exortou e trouxe os irmãos a andar no caminho correto, é a mesma que hoje andamos hoje. Nós temos que andar neste caminho. Na fé. Correto? Na fé. Sem introdução de elementos. Sem introdução de elementos. Qualquer elemento que introduz no culto, ele deixa de ser culto. Não é? Porque o que Paulo está aqui exatamente trazendo para os irmãos é: vocês estão querendo voltar a cumprir a lei? Ou vocês têm conhecimento da lei e querem cumprir a lei? Ou seja, para que Cristo morreu? Se vocês ainda dependem da lei. Ou seja, o que Paulo vai trazer para a gente também nessa carta, além de, como nós começamos dizendo, além de trazer
que o culto cristão não é um culto cheio de cerimônias e regras de ritual, né? Ele também vai trazer para a gente de uma forma bem clara que quem guia o crente em Jesus não é a lei. Quem guia o crente é o Espírito Santo. Por isso que ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo por causa da lei? Não. O Espírito Santo só desceu em vocês por causa do Cristo ressurreto. E se é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos deu o Espírito Santo foi Cristo, não foi a lei. Então, crente que é crente, ele não segue a sua vida baseado em leis. Ele segue a sua vida por meio do Espírito Santo, dado por Jesus Cristo. Exatamente. Ele vai dizer que contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito. O que é andar em Espírito? Ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Com essas coisas, não há lei. Não há lei. Isso é natural, isso vem do coração, vem do amor de cada um. Quando, meu irmão, lembrando, quando eu aceitei Jesus, há 8 anos atrás, a minha esposa estava comigo, num momento difícil da minha vida. A minha mãe tinha falecido. Jesus me visitou justamente naquela hora que recolheram o corpo da minha mãe. Minha mãe era uma serva de Deus, vivia em oração. E eu olhei eles levando aquele corpo. E eu tenho 11 irmãos, todos os 11 estavam lá presentes. Poucos deles eram evangélicos. Hoje, graças a Deus, Deus alcançou muitos deles através Amém. da minha conversão. Glória a Deus. Muitos estão chegando hoje ao Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, quando minha mãezinha foi levando o corpo dela, e eu olhei, o Espírito Santo me visitou. No outro dia que sepultou a minha mãezinha, eu comprei uma Bíblia. E ali eu comecei a ler. Eu estava em luto. Mas o Espírito Santo me deu força. Eu não fui instruído por ninguém. Eu digo para você, não estou aqui de vanglória, como diz o apóstolo Paulo, não estou me vangloriando. Mas o que eu aprendi, a parte de Deus, foi aqui. Glória a Deus. Aqui me salvou, aqui me deu conforto. Graças a Deus. Aqui me tirou do misticismo, aqui me livrou de espíritas querer que eu falasse com minha mãe. Como tem muitos hoje escravos, quando morre alguém ente querido, vai consultar espírito para falar com os entes queridos, espíritos malignos. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ler, aquilo entrou dentro de mim, porque eu abri a porta do coração ao Espírito Santo. É necessário que toda aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, alguém vai dizer assim, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Por que não consegue muitas vezes entender? É porque não abriu o coração ao Espírito Santo. E quando se abre o coração ao Espírito Santo, vem preguiça, que já é um pecado, é uma coisa do maligno. Preguiça é do maligno. Em Provérbios fala, vai te ver com uma formiga, ó preguiçoso. Né? Então, quando você vê que você começa a se entregar a Jesus, as coisas esclarecem. O apóstolo Paulo foi assim. Um homem religioso, estudado por Gamaliel, tudo errado. Judaísmo. Um homem mau, perseguia os crentes, matava, assolava, maltratava. E era um religioso. Quantos nós temos aí religiosos maus hoje, nos dias de hoje? Muitos. Mas se titulam religiosos. Isso. Mas cheio de quê? Cheio de maldades. Como diz lá em Paulo. Paulo faz uma lista. Inveja, malícia. Isso não é do espírito. Não é. É da carne. É da carne. Então, quando Jesus entra no coração de um ser humano, meu querido, de um homem, a vida dele, ele é transformado. A riqueza maior de um homem é estar com Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo fala, primeiro vem a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Nós somos ricos, herdeiros, co-herdeiros de Deus. Por isso nós estamos alegres. Porque Ele nos resgatou da morte eterna. Glória a Deus. Hoje nós somos felizes na presença do Senhor. Hoje, religiosos mentirosos não engana aquele homem que lhe diga. Não vai conseguir enganar.
Agora, se você não medita nas escrituras, não tira uma horinha do seu dia, um esforço para você falar, eu trabalhei o dia todo, mas agora eu vou tirar uma horinha para ler a escritura. Você não vai conseguir chegar lá. Não vai. Não vai. E vai acabar cometendo o mesmo erro dos irmãos da Galácia. Acreditando em falso evangelho, falsos apóstolos, falsos pastores, que estão apenas querendo incrementar, como se o evangelho fosse um grande carro alegórico, e quanto mais, né, enfeite estiver, melhor. Nota 10. Não, o evangelho não precisa. Não. Negativo. Não é um carro alegórico, não, né? Para se empantufar de pirotecnia para receber um 10. Sim. Não. Quer receber um 10 naquele dia? Aceite a Jesus como Salvador. Só a fé, mediante a graça de Jesus salvadora. Porque quando a gente incrementa, né, traz essas leis do homem, né, essas leis para querer impregnar e, quem sabe até enfeitar, abre aspas, o evangelho, você acaba automaticamente anulando o sacrifício vicário de Cristo. Sim. Que é um dos... Eu posso dizer que é uma apostasia, né, irmão? É uma apostasia. Que é um pecado terrível, né? Cristo morreu por mim, mas eu preciso de um elemento a mais. Está apostatando da fé. Está apostatando da fé. Isso é uma apostasia. Paulo vai ser claro nisso aí. Se afastar-se, né? Contundente nisso aí. Afastou-se. Paulo pode dar um direto no queixo de quem dá. Paulo dá um direto mesmo. Assim, sabe? É muito contundente. Quando ele vai falar no capítulo 2, versículos de 15 a 21, ele trata exatamente disso aí. Se você colocar qualquer elemento no evangelho, você automaticamente, nem só negligenciou, você está anulando o sacrifício de Cristo. Olha o que ele vai falar a partir do versículo 15 até o 21. Nós, judeus, de nascimento, porque ele era judeu, Paulo não teve o nome trocado, ele tinha dupla identidade, ele tanto chamava Saulo, como ele chamava Paulo também, né? A diferença é que Paulo era o seu nome gentil e Saulo era o seu nome hebraico. Né? Que é Shaul. O mesmo sentido da palavra Saul também, é que vai destinar em Saulo também. É a mesma raiz do Shaul. Ele não teve o seu nome trocado, ele era judeu também, inclusive é benjamita. Sim. Na verdade, Benjamim. Quando o reino foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul, quem foi que ficou do lado do sul? Judá e Benjamim. Por isso que ele fala assim, quem tinha se vangloriar de alguma coisa, que era eu. Né? Judeu de judeu. Da linhagem, né? Da linhagem. Ou seja, e além de ser judeu, não fui judeu do reino do norte, que se misturou. Judeu do reino do sul, que se manteve puro. E nem só por isso eu me apego à lei, porque eu conheci Cristo e sei que agora Cristo é o caminho para a salvação. Ele vai dizer, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Se construo o que destruí, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive. Assim, já não é mais a lei que está impregnada sobre mim, mas é Cristo quem vive em mim. Em outras palavras, se você ainda quer ir por intermédio da lei, você está anulando o sacrifício de Cristo. Exatamente. Quando ele diz aí que... Não importa você dizer assim, eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas isso não faz a menor diferença para você. Se o sangue de Cristo não for suficiente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Quando ele diz que se ele trouxesse tudo de volta, os rudimentos antigos, nós estaríamos crucificando Cristo de novo. Isso. É como se nós estivéssemos crucificando Jesus de novo. De novo. Se eu adoro algo que não é Jesus, ou criado por mãos de homens, isso. A cruz de Cristo para nada me serviu. Nada nos serve. Se eu adoro um outro que não é Jesus, nada me serviu a cruz de Cristo. E o versículo 28 termina assim. Que o 28 termina dizendo, olha, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Morreu em vão. Quantos não tem essa prática de fazerem isso como que Cristo morreu em vão?
É isso. Adorando outros deuses. Trazendo preceitos judaicos, judaizantes, igrejas, misticismo. Eu estou vendo, ouvi alguns aí, irmão, alguns crentes aí que estavam na festa junina aí, trazendo essas idolatria, né? Idolatria. Eles estão crucificando Cristo de novo. De novo. Na cabecinha deles, eles não estão sabendo o que está fazendo uma situação dessa. Porque cristão, ele é separado. Isso. E Jesus não vai dar ninguém por inocente. Não mesmo. E aí você tem vários elementos impregnados num culto onde o foco que seria Cristo deixa de ser o foco, passando a ser um foco secundário, terciário. E agora a gente vai ter que ver em que escala é que isso vai ficar. Porque, por exemplo, se você vai para uma igreja onde está no cartaz desta igreja que o culto é o culto à passagem por baixo do manto, aí agora você precisa entender o manto morreu na cruz ou foi Jesus quem morreu na cruz. Porque se eu preciso passar por baixo do manto para receber uma cura, significa dizer que Jesus também precisa de outro elemento para operar. Sim. Quer dizer, que se não tiver o manto, alguém esqueceu o manto, oh meu Deus do céu, pegou fogo no manto e agora? Jesus, mais vamos adiar o culto, que o Espírito Santo não vai aparecer, que ele só aparece se tiver o manto. Ah, eu acho mas é um ato de fé. Está errado. O ato de fé é em Cristo, não é no manto. Ah, mas é simbólico. Não existe nenhum tipo de misticismo no Evangelho. Quando nós vamos entender isso? Quando? Ah, é simbólico? Sim, é simbólico. Então, desde quando eu preciso de uma simbologia para chamar de Evangelho? Sendo que o que Jesus fez foi justamente tirar todas as simbologias. O que é a menorá? O que são os pães? O que é a mesa dos pães? Os pães asmos. O que era o altar de incenso? O que era o altar de sacrifícios? O que era a arca da aliança? O que eram as tábuas? O que era o cajado de Arão? O que era o pote que mantinha ali, né, as sementes, que era o maná? Tudo isso são símbolos. Que quando Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de cima para baixo. Já para deixar bem claro, não foi ninguém que pegou na barra e rasgou. Sim. Ele se rasgou de cima para baixo. Agora, todos esses elementos simbólicos para simbolizar a presença de Deus já não é mais necessário, porque Cristo rasgou esse véu que separava. E se você colocar elementos, querer engajar elementos num culto, no Evangelho, sabe de uma coisa? Você está com uma grande agulha, com pelo menos 500 ou 1000 metros de uma linha, aqui, ó, tentando recosturar o véu que Cristo rasgou. Oh, misericórdia. Ou seja, vai nadar e morrer na praia. Tudo que Jesus fez por a tua vida foi tudo em vão. Tudo em vão. É corredor de sal grosso. Corredor de sal grosso. Nós vamos orar por essa rosa e você vai colocar na estante da sua casa, você vai perceber como o seu casamento vai mudar. O copo com água na televisão. Tinha isso, agora como as televisões são... Isso. Não estão mais colocando, né? E tem que falar assim, depois que eu tomei o copo com água, eu senti uma leveza. Pois é, H2O faz isso mesmo. Né? H2O traz uma sensação de refrescância de Deus. Né? E essas igrejas estão crescendo. Porque a facilidade de o povo pedir e querer. Exato. Só. Como Jesus fala assim, Tiago fala na sua carta, Tiago fala, pedis e não recebeis. Isso. Pedis mal. Porque para gastar nos seus próprios deleites. Não recebe. Não recebe. E quando acha que recebe alguma coisa, vai ser como aquela jovem, né? Adivinhadora, né? Parecia que estava fazendo alguma coisa, né? Mas movida pelo maligno. Porque tem prodígios aí, alguns acontecimentos aí, que o maligno tem confundido muitos cristãos. Sim. Isso se torna um perigo. Isso. Porque a salvação, ela não se conclui só na física. Porque cura, eu tenho visto muitas curas de onde eu trabalho, no local de trabalho, mas salvação eu vejo pouco. Cura eu vejo muito. Isso. Agora nós temos aí um jovem, né, se titulando agora, um dos santos da internet, né? Uhum. Eu digo que se for para a gente colocar santos, todo crente é um santo.
Todo crente tem prodígio. Isso. Então vamos dizer, Tem que se Santo separar. Sérgio Almeida, porque Deus usa o vaso dele, Deus usa as pessoas para fazer prodígios e maravilhas. Mas a adoração não. Não. A adoração só a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não. Curas, milagres, tudo isso acontece até os dias de hoje porque o Espírito Santo continua operando, mas isso não é mérito para a salvação. Não. Salvação é fé. Salvação é fé. Nem todo mundo que Jesus curou, ele disse a tua fé te salvou. Sim. Eu posso dizer 90%, vai que a tua fé te curou. Vai, não pegues mais, tua fé te curou. Quando veio os 10 leprosos Sim. que foram curados, só um voltou para agradecer. Só um. Esse reconheceu. Ele falou, vai que a tua fé Te salvou. Não a tua fé te curou. Não foi isso que Jesus O falou. que Jesus está dizendo é, a cura é bom. Claro que é bom. Quem não quer? Né? Quem não quer ser curado? Sai de uma doença terrível, machucando, doendo o dia todo. Mas o importante é a cura, é a salvação. Salvação que é eterna. Porque a cura é a cura desta carne, que vai morrer. Você pode ser curado hoje, daqui 2 anos você morre. Você pode ser curado hoje, daqui a 30, 40 anos por velhice, você morre. Mas é a salvação. A vida eterna. É vida eterna. Porque quem está em Cristo, como a palavra diz, não morre, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. Graças a Deus. Então é essa a ideia central da carta aos Gálatas. Gente, vocês estão colocando outros elementos no Evangelho, está errado. Verdade. É fé. Fé em Jesus. Verdade. Quando você coloca a sua fé baseada em Cristo, nenhum elemento é suficiente. Nada. Porque, irmão, se a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas creio, porque eu tenho fé nele, se você colocar um copo com água, você precisa ver a água para as coisas surgirem efeito. Se você precisar andar em cima de um corredor de sal grosso, se você precisar balançar a garrafinha com água que veio do Jordão, com mentira em tudo, você precisa ver a água do Jordão, você precisa ver o corredor de sal, você precisa ver o cheiro da rosa, você precisa borrifar o óleo ungido durante a casa. Isso não é fé. Fé é o que eu não vejo. É o que você não vê. Eu creio pela fé, mas eu não preciso ver. Agora, se eu preciso de uma rosa, Sim. a fé está em segundo plano. É a rosa que tomou o lugar da fé. Sim. É o elemento que tomou o lugar da fé. Tomou conta da fé. Então a gente tem que tirar, irmãos, esse tipo de elemento. Menorá em cima de nossas mesas de ceia. Sim, irmão. Pode falar. Arca da Aliança em cima de nossas mesas de ceia do Senhor. Irmãos, a Arca da Aliança era um símbolo. Esse símbolo já não é mais necessário. O próprio Deus mora em mim e em você. Se faz morada em nós. Nós temos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Eu vou repetir o que eu já falei aqui. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do arraial, que ficava no lugar santíssimo. Era dividido por uma cortina. A menorá, que simboliza o fogo do Espírito Santo, por isso que o fogo arderá continuamente, não pode se apagar, e o fogo do altar era tirado da menorá, simbolizava ali o fogo do Espírito Santo, a luz que Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Não havia luz dentro do tabernáculo, era a luz da menorá que iluminava. Isso a gente não vai entrar nessas questões. Tudo isso são símbolos da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no meio do povo. Quando Jesus rasga o véu do templo, ele está dizendo, todos os símbolos não é necessário, porque agora não é os símbolos que me representam. Eu, pessoalmente, é que vou morar dentro de vocês. Oh, glória. Glória a Deus. E tem muita gente querendo voltar ao tabernáculo. Esqueceu que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso. E não temos mais a representação da sua glória. Não. Porque João vai dizer, ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele esteve aqui, gente. Ele veio aqui cumprir o maior de todos os sacrifícios para a gente não precisar mais estar diante de uma menorá, diante de uma arca que representa Deus. Não, ele já está aqui. Porque agora o tabernáculo, o santuário agora, é o meu coração. Não é para mais rasgar as vestes, né? Ou vestir pano de saco, ou ficar com fome não sei quantos dias, até adoecendo, né? Isso. Já vi pessoas passando mal e resultado foi ir para o hospital. A verdadeira circuncisão é do Isso. coração. Hoje, o que apresenta Jesus Cristo verdadeiramente em nossas vidas, ele está aqui no nosso coração. É pela fé que somos salvos. Glória a Deus. É pela graça que nós não merecíamos ela. Porque nós realmente não. Ele fala que
ainda sendo pecadores, ele nos amou primeiro, irmão. Glória a Deus. E por isso ainda nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Primeiro. Ainda nós somos pecadores. Isso. Ele nos não amou. foi vocês quem me escolheu. Não, ele que escolheu a nós. Então, essa carta aos Gálatas, meu amado irmão, ela é a igreja de hoje. Isso. Todo crente que bem souber, que quer aprender mais sobre o cristianismo, porque essa carta ela não é direcionada ao mundo, não é uma carta de evangelismo, não, meu irmão. Isso. Não é uma carta para evangelizar, não. Ela é uma carta para a igreja. É uma carta para crente. É uma carta para quem está na comunhão, quem já está batizado, como esses judeus estavam batizados em Cristo, mas trazendo os preceitos, como foi dito aqui. Então, aí Paulo veio, mostrou, exortou a Pedro, mostrando que não tem necessidade de nada mais disso, de circuncisão, nem de circuncisão, que todos nós somos em Cristo Jesus, os verdadeiros israelitas, hoje somos nós que cremos em Cristo e somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Isso. Nós somos a verdadeira promessa de Cristo. Isso. Os verdadeiros israelitas. Nós vamos habitar na verdadeira Jerusalém, não a escrava, mas a livre. Isso. Porque a que está na terra, ela é escrava juntamente com os seus. Isso. E nós não somos filhos da escrava, mas somos a livre. Isso. É Glória isso que nós temos que atar no nosso coração. Isso. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Lembre-se bem, carta aos Gálatas, ali foi derramado muito sangue, ali se colocou muitas tribulações para chegar até nós, muito sofrimento para escrever esta carta, há 2.000 anos, Isso. E ela está em nossas mãos. E essa promessa, que ela vem desde Abraão, ele vai tratar no capítulo 3 Sim. da carta aos Gálatas. Sim. Né? Sim. Ele vai trazer bem claro isso aí. Havia lei no tempo de Abraão? Não. Então ele foi justificado pelo quê? Pela lei? Não. Não. Porque não havia lei. Pela A fé. Inclusive até o próprio Moisés também ele vai falar sobre isso. Até sobre a contribuição. Nós vemos hoje Isso. os templos nas igrejas. Que é quando ele vai dizer. Você quer ser Israel de Deus? Fé. Tem gente Seja que se justificado falar por lá em ela. Malaquias 3:10, né? Estão roubando a Deus. Não, até contribuição, ela é pela fé. Isso. É Não pela é, fé. não é aplicado uma lei. Não. Não é. E é por isso que Paulo aqui nos Gálatas, ele vai dizer sobre a maldição da lei. A maldição da lei. Aí tem muita gente que não consegue compreender. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a lei foi dada por Deus a Moisés para passar para o povo. E como é que Paulo vai dizer que a lei ela é maldita? Não é exatamente a lei. Quando ele fala a maldição da lei, ele não está dizendo que a lei é maldita. A maldição que veio por meio dela, não que ela seja, mas o resultado que ela causou ou que ela criou no coração de quem cumpre a lei. Porque o problema não é a lei. O problema são as pessoas ou o que elas fizeram da lei. É verdade. Porque a lei era apenas para demonstrar que você é pecador Sim. e que você precisa de um auxílio divino. Só que o que fizeram com a lei? Tornaram-na maldita. Como se fosse apenas um ritual. Sim. Você tem que cumprir aqui, e aqui e aqui. É só assim que você vai alcançar o divino. Tá errado. Por isso, exatamente por isso, ninguém conseguiu. Porque esse não era o objetivo da lei, mas tornaram-na maldita, e o que é pior, para si própria. Tornando-a como elemento chefe. Elemento chefe. Para agradar a Deus. Deus fala, não, gente, só deixei uma cartilha de regra para vocês entenderem que vocês não precisam matar, não tem que roubar, não tem que dizer falso testemunho, não é para cobiçar as coisas, nem a mulher, nem nada do que é do próximo. Sim. Só para vocês entenderem, são regras de conduta. Mas o que acontece? Aí a gente vai para quando Jesus falou, né? Sim. Sobre aquele que estava orando, a oração do publicano. Sim, e fariseu. E do fariseu. Olha lá, o fariseu. Ele tornou a lei uma maldição para ele mesmo. Porque não importava se ele não fazia nada daquilo que ele estava falando. O importante era só andar com os filactérios na testa, no peitoral ou nos ombros, nas esquinas, para dizer que era espiritual. Sim. Que ele estava com todas as leis ali e estava ótimo. Tornando o quê? Um amuleto.
A maldição da lei, no sentido que Paulo fala, é isso. Não é que o Deus que fez a lei é um Deus maldito ou a lei é maldita. O que ele disse foi isso. A maldição da lei, ou seja, vocês tornaram na maldita em vocês mesmos, tornando ela como um amuleto. Aí volto a dizer, quando você coloca qualquer elemento num culto, dizendo-se ser um culto evangélico, você está tornando isso um amuleto. Logo, a fé está em segundo plano. E eu vou lhe dizer, viu, naquele dia, ou você tem fé nele, ou outra coisa não vai te fazer entrar para dentro dos portões do céu. Não vai. Misericórdia. Ah, mas eu estou aqui com 2 menorá aqui que é de ouro puro, que eu paguei caro. Pois é. Que bom que você tinha dinheiro para pagar na menorá, né? Que era de ouro. Pois é, mas a menorá morreu por você? Não. Então, não. Se o sacerdote não pegasse o sangue do cordeiro para derramar na tampa, o sangue não ia para a arca, porque é apenas um objeto. Verdade. Mas o Deus se tornou semelhante aos homens, ele mesmo, como Paulo disse, esvaziou-se. Ou seja, partiu dele o interesse de se esvaziar na condição de Deus, se tornar semelhante aos homens, servos como nós, porque ele veio servir. Ele disse, eu vim fazer o que meu pai me mandou. Cumpriu todos os preceitos da lei. E no madeiro, na cruz, no Calvário, lembramos que ele diz, eis que está tudo consumado. E ainda pediu para perdoar a nós, isso, que não sabíamos o que estávamos fazendo. Exato. Ele cumpriu tudo ali. Glória a Deus. Aí é onde entra a graça. Não merecida. Alguém pode dizer, ah, mas eu mereço. Não. Graça é algo que não é graça. Se você fosse cumprir algo por preceitos de que fosse um mandamento da lei, todos estariam perdidos. Isso. Todos. Mas eu repito dizer, nós vemos muitos crentes, muitas igrejas, vamos dizer assim, isso, aplicando lei nos servos. Há poucos dias, uma pessoa disse um pano de saco, repito dizer, minha esposa perguntou e disse que estava fazendo uma promessa. Ela não era de uma denominação estranha, não. Ela era da igreja evangélica. Porque se fosse de uma denominação estranha, para mim seria normal. Porque a gente vê muitas denominações estranhas nos dias de hoje. Mas nós estamos vendo coisas estranhas no cristianismo. E isso é triste. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque não estão entendendo. A palavra de Deus está aqui. Aqui está todo o conceito, toda a explicação, a salvação, mediante a fé. Está tudo escrito. Isso. E estão negligenciando. Acho que estão procurando, irmão Web, um evangelho mais fácil. Um evangelho de pedir, Exato. de receber, Exato. de querer. Eu acho que este evangelho é o que está crescendo muito no Brasil. Muito. É o evangelho de que Deus me dá, ele é um garçom para mim. Isso. É o meu garçom, eu vou pedir, ele me dá. Não é o Deus que fala, eu vou morrer para ele nascer em mim. Porque esse é o verdadeiro cristianismo. Quando Paulo diz que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aquele homem, ele era um homem religioso. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Não era qualquer um. Era mais que um papa hoje, né? É mais que um papa. Aí ele fala, mas tudo que eu aprendi lá virou escória para mim. Isso. Quando aprove Deus em minha vida, quando Jesus Cristo me aprove e nasceu em mim, eis que tudo isso é escória para mim. De fato, só a fé em Cristo transforma, liberta. Que é exatamente o conteúdo do capítulo 5. É simples assim. Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, que habitou entre nós, é o único e suficiente Salvador e que te salva pela graça não merecida. Glória a Deus. Este é o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. A graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé. Glória a Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu repito sempre falar isso, porque Paulo fala que em uma das suas cartas ele diz assim, eu repito sempre estas coisas que era para a segurança de vocês. A Bíblia é a nossa segurança, a palavra de Deus é a nossa segurança. Glória a Deus. Se nós ficarmos sem ler, sem consultar as Escrituras, vai soar alguma coisa estranha. E se não estivermos com um capacete,
a armadura de Deus, alguém pode cair nessa cilada. Aqui em Gálatas, esses crentes judeus que tinham se convertido já estavam quase caindo, escorregando. Como lá no Salmo 37, quase que eu escorreguei no caminho dos ímpios, né? Vendo ali a prosperidade deles. Quase que eu escorreguei. Quase que eu também vestia pano de saco. Quase que eu fazia guardadia. Quase. No corredor de Jesus, mais alguma coisa. É como se alguém estivesse preso em um presídio. Sim. E há ali uma abertura das grades, dos portões. Sim. E essa pessoa sai pela porta da frente. Mas na esquina mais próxima, ela ouve alguém dizendo: olha, você esqueceu de como é que a cama lá é confortável. Você esqueceu de como é que lá dentro da grade, se acontecer qualquer coisa aqui fora, não vai te atingir lá dentro. E Você está num lugar onde tem um bocado de policial, ninguém vai invadir. vai voltar para a prisão. E aí você volta, por causa dos elementos que aparentemente lhe trazem proteção. É verdade. O que Paulo diz nessa carta aqui, que é o capítulo 5 da carta, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não volte para a prisão. A servidão. Quando você coloca um elemento no meio do evangelho, olha você voltando para o presídio de novo. Verdade. O que ele está dizendo é: Cristo te libertou para que todos esses elementos saiam do caminho, para que você enxergue claro e evidente Cristo. Enquanto tiver uma menorá na sua frente, Cristo está depois dela. Você não está enxergando Cristo. Exatamente. Enquanto houver um elemento, um manto sagrado, vamos passar debaixo do manto sagrado, é a campanha da semana. O toque no manto. Enquanto eu estiver vendo o manto, é um elemento que está na frente de Cristo. Você não está liberto pelo Evangelho. Libertação do Evangelho é olhar e ver Cristo, somente Cristo, só Ele me interessa. Todas as outras coisas é passado. Todos os elementos ficaram lá no presídio e não quero mais retornar àquelas grades. Completamente. Ele nos livrou da servidão, né, do jugo, da lei, que nós não conseguimos cumpri-las. Então Paulo explica isso. Olha, se vocês fizerem isso que eles estão mandando, de nada vai servir para De nada. Olha o verso 4 do capítulo 5. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. E caíram da graça. É forte. Quem é que quer cair da graça? Se caiu da graça, perdeu Jesus, perdeu a salvação. Por vaidade. Ele diz que vocês deixam essas vaidades, né? Essas vaidades que vocês acham que justificam vocês de alguma coisa. Pois eu vos apresento quem justifica vocês. Jesus Cristo. E a graça dele que foi derramada a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus que foi derramado para cada um que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Simplificou tudo isso em um só homem. Isso. Jesus Cristo, nosso Senhor. E nos salvou por amor da criação dele. Agora, é necessário o quê? Ela vai fazer alguma coisa, então não temos que fazer nada. Temos que fazer. Isso. Temos que fazer. Sabe o que temos que fazer? Fé mediante a Cristo. Glória a Deus. Só Ele cura, salva e liberta. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Que Paulo vai nos dizer que só mediante a fé em Cristo nós alcançamos esse fruto. Oh, glória. Porque se não estivermos, irmãos, ligados a Cristo, o que já foi dito aqui, eu quero só repetir, que é o capítulo 5 que a gente está agora, que é o penúltimo capítulo da carta. Sim. Por isso que ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade de quê? Liberdade da imoralidade sexual, pensamentos impuros, desejo de participar dos prazeres libidinosos, Sim. idolatria, Sim. participação em atividades demoníacas, a gente sabe disso, feitiçaria e outras coisas, hostilidade, discórdia, ciúme, ataques de ira, ambição egoísta, divisões, sentimento de que todos estão errados, exceto aqueles que participam do seu grupinho. É verdade. Né? Inveja, embriaguez, orgias, outras coisas semelhantes. Quando você é liberto mediante a fé em Cristo, você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Não há lei. Por quê? Porque não há lei. Porque quem tem o fruto do Espírito é um sinal vívico, é um sinal claro de que esta pessoa está liberta. Liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o último capítulo? Vamos. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Glória a Deus. Ele vai falar no capítulo 6 sobre a nova criação substitui a circuncisão. Sim. Sim. Ou seja, não precisa dar golpes em sua carne. Você não precisa mais tirar um pedaço de você. Exatamente. Você não precisa mais ficar ajoelhado em cima do milho para dizer que você está se sacrificando. Não, acabou. Então, ele vai dizer que no verso 12 ali, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-se somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Isso. Olha que interessante. É isso. É como se você machucasse, né? Como você falou aí, o milho, fazer tantos sacrifícios, né? Tinha uns que se chicoteavam, né? Até hoje tem esse pessoal que faz isso, né? Pelejas, né? Autopunição. Autopunição. Autopiedade, é. Autopiedade, pelejas. E para isso mostrarem na carne, né? Isso. Que eles estão sendo justificados. Mas para fazer presa sua também com eles. Uhum. E ele vai dizer que nem ainda esses, né? Que guardam tudo isso, podem se gloriar. Não. Porque essas obras são carnais. São carnais. Não tem nada espiritual aí. Não. Pelo contrário, são demoníacas, irmão. Obras carnais, meus irmãos amados, são obras demoníacas. Quando se fala de coisas carnais, está falando das coisas dos demônios. Isso. Porque quando você vê que, sabendo, né, os irmãos que estudam as religiões aí, a gente pesquisa, a gente sabe as coisas. Porque o homem de Deus ele tem que estar atento, ligado a essas coisas. Ele está sabendo o mundo espiritual como está funcionando. Eles fazem sacrifícios. Isso. E é tudo feito com a carne. Tudo que tem sacrifício tem sangue. Tem derramamento de sangue. Sendo que o sangue que derramou na cruz foi o sangue de Cristo que nos salvou. Não esse sangue que eles fazem Isso. de essas religiões aí, que fazem esses sacrifícios com sangue, com animais, com pessoas, achando que estão sendo justificados. Isso. Pela alguma entidade, né? Exato. Então, meus irmãos, para finalizarmos nossa live de hoje, nosso bate-papo, a gente trouxe aqui uma exposição da carta aos Gálatas, justamente para a gente ter esta convicção que Paulo estava tratando com os irmãos da Galácia, que nós já falamos aqui que não era uma cidade, né? É uma região de algumas cidades, pelo menos 4 delas nós temos aqui no texto bíblico, que Paulo escreveu essa carta para deixar claro para eles: não acrescentem nenhum elemento no Evangelho. Só a fé. Só a fé. Só a fé é o que vocês precisam para a salvação. E eu digo esse só a fé, e não é tão simples assim. Sim. Eu não estou dizendo só no sentido de simplicidade. Só a fé e pronto. Não, a fé ela tem que ser genuína. Só no sentido de elementos não precisam exatamente de elementos. É a fé em Cristo. Ele está trazendo bem claro para a gente que não é mediante regulamentações, não é mediante leis, mas é mediante a liberdade que o Espírito Santo nos trouxe, dando-nos o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo? Se no seu culto tem elementos para incrementar o Evangelho, eu duvido muito. Sinceramente, biblicamente, eu duvido muito. Porque quem tem o Espírito Santo dado por Jesus, capítulo 5 de Gálatas, tem liberdade. Nenhuma lei te prende. Então se você precisa ver um elemento para ter fé, eu não sei se você exatamente está seguindo o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é a fé naquilo que eu não vejo. Eu não preciso de um elemento. Eu não preciso de um manto. Eu não preciso de um corredor de sal. Eu não preciso de uma rosa. Eu estou liberto dessas coisas. Quando eu olho Cristo. Nada está na minha frente. Se você colocar um elemento, ele vai tapar o lugar de Cristo na sua vida. Aí Paulo diz, para encerrarmos,
Para fechar esta carta, Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa marca que nós trazemos hoje em nosso corpo, ela está atada no nosso coração. Esta é a marca que nós trazemos de Jesus. Glória a Deus. Ele está aqui e aqui. E ninguém, espírito nenhum do mal, vai nos tirar desta promessa. Porque ela foi nos dada pela graça e pela fé em Cristo. E que nós, irmãos, permanecemos no cristianismo genuíno, na palavra do apóstolo Paulo, deste apóstolo Pedro, que também pregou, teve aquele erro, mas consertou o caminho, porque a exortação veio pelo amor. Quando você vê um irmãozinho seu andando com algumas coisas de judaizantes, trazendo alguns preceitos judaicos, você que tem conhecimento da palavra, chega para este irmão, aconselha este irmão com amor, mostre para ele a palavra: ó, irmão, isso não é assim, está escrito assim desta forma. Com amor você vai ganhar esta alma para Cristo. Porque nós não estamos aqui para trazer contendas de confusão, de cerca de religião, para que nada serve, mas estamos aqui para apresentar a Cristo Jesus, o único Salvador. E que para isso estes homens morreram e estão vivos. Esses homens estão vivos na glória, e nós um dia vamos nos encontrar. Mas para isso, a salvação vem mediante a fé. Glória a Deus. É isso que eu Aí me lembro do que Jesus falou para Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Oh, glória. Aí ele disse: você, que é um camarada que gosta da lei, se lembra do que aconteceu no deserto com Moisés, né? Ele não levantou a serpente no deserto? E todos que olhavam para a serpente, ali, caracterizado naquela serpente, todos ali acreditavam no Deus que fez a serpente e no Deus que tira o veneno da serpente, e todos que eram picados não morriam. Pois é, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu preciso ser levantado no madeiro. Então, se a serpente ali, naquele momento, representava a presença de Deus, forte, Cristo está dizendo: só olha para mim. Só olha para mim. Quando você olhar para mim no madeiro, é o suficiente para você. Cristo. Só a fé nele. Só ele. Nenhum outro elemento. Oh, glória. Glória a Deus. Irmão, Deus é maravilhoso e ele não divide sua glória com ninguém. Verdade. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer, meus irmãos. E agradeço os irmãos pela paciência, né? Porque é a minha primeira live e vou me acostumar a fazer outras, porque falar de Deus é maravilhoso. É bom demais. E encorajo também aos irmãos que se apresente mais a Cristo, falem do amor dele, se encorajam a pregar o Evangelho, porque nós somos missionários de Cristo, né? Paulo diz em uma das suas cartas que ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então nós temos esse compromisso, essa obrigação de anunciarmos o Evangelho. Só de se falar assim: Jesus salva, cura e liberta, já é uma forma que você está evangelizando. Glória a Deus. Né? E se encorajam mais para poder falar do amor de Cristo, porque os dias estão se abreviando. Jesus está voltando. Ele vai requerer de cada um de nós a fidelidade que está no nosso coração. Porque nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Né, irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar por aqui com a nossa live, esse bate-papo maravilhoso, graças a Deus. Tá bom? Eu agradeço. Em nome de Jesus. E sai exatamente com esta mentalidade dessa live. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Amém. É o que você precisa para alcançar a salvação. Não coloque nenhum elemento à frente de Jesus. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É essa fé nele que nos levará para as mansões celestiais. Amém. Vamos orar para nos agradecermos por esta noite e agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Amém. De todos os irmãos aqui presentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, aprendendo mais de ti, Senhor, esta carta do teu filho apóstolo Paulo, que derramou aquele sangue, Pai amado, sofreu açoites para nos mostrar o Evangelho que o Senhor mostrou para ele. O Senhor conduziu, Pai, a chegar até nós pelo Espírito Santo. E nós agradecemos, Pai amado, a cada um nesta noite que o Senhor guarda sobre o teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meu irmão Sérgio, Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço. Os irmãos que acompanharam até o final, Deus abençoe vocês. Você que está assistindo
esse podcast depois de gravado, tá bom? Deus abençoe a sua vida e te convido para todas as quartas-feiras, 15 para as 8 da noite, 19h45, nós sempre aqui com um episódio novo de Tudo Está Escrito Podcast, nada além da palavra de Deus. Tá bom, gente? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim o Senhor não arrebatar a sua igreja. Ô, glória! Amém. Glória a Deus, meu querido, mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Benção demais. Graças a Deus.